Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de dar meu testemunho. Pastor Isaías, há 2 semanas passadas, eu estava pedindo oração pela minha sogra e que ela estava passando muito mal no hospital e pedi ao Senhor também a semana passada para orar por ela, porque ela estava no balão entre a vida e a morte. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, Deus escutou a oração. Ela passou uma noite no UTI. Então, no dia que eu pedi oração, ela ainda estava no UTI. No outro dia nós ligamos e então ela já tinha saído do UTI. O estômago dela tinha abrido de novo e ela ficou ainda uns dias no hospital. Tá passando bem, e hoje, para a honra e a glória de Deus, Deus escutou a sua oração e as nossas, e para a honra e a glória de Deus, ela hoje saiu do hospital, está passando bem, ainda está um pouco fraquinha, mas já saiu, e para a honra e a glória de Deus, como eu tinha dito que eu ia testemunhar, só tenho que agradecer a Deus e o Senhor também, pelas orações que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, e Deus fica com o Senhor e com toda a família. A paz do Senhor. Eu sou a irmã Valcirene e moro aqui na cidade de Zurique. Bom, o segundo testemunho foi no final do ano passado, de 2017. Eu comecei com sintomas de crise de pânico. Eu já tinha tido 2 vezes antes, sendo que a primeira vez que eu tive eu não era convertida ainda. Eu me converti em 2001 e aí essa vez foi a 3ª vez que eu tive, e só que eu tinha umas coisas muito estranhas, porque antes, quando eu tive a primeira vez, eu tinha taquicardia, meu coração disparava, né? Eu parecia que eu ia desmaiar, e aí eu ficava com a respiração, conseguia respirar e tal, e dessa vez o sintoma mudou um pouco. Porque eu começava a sentir parecendo uns choques na cabeça, e aquilo me assustava muito. E logo depois vinha os outros sintomas. Não tinha taquicardia, porém me dava muito medo, vontade de sair correndo, de sair do lugar que eu estava. E fraqueza, assim, parecia que eu ia ficar mole, e falta de ar, e muita angústia. E eu comecei com isso, cheguei a falar com o médico, mas eu ia viajar logo depois, ele não queria mudar a medicação, porque eu tomava um remédio para ansiedade, simplesmente, para diminuir a ansiedade, um ansiolítico. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou o seguinte: não vamos dar uma medicação, eu vou te dar um Rivotril sublingual, se você começar a ter crise, você vai tomar isso. Mas o que aconteceu? Passou uns 3 dias, eu viajei para o Rio de Janeiro e essas crises começaram a aumentar. E aí eu ponho o Rivotril embaixo da língua, que é uma dose muito mínima, acho que é 0,25 miligramas, porém não fazia efeito algum. E aí uma amiga minha tinha me passado um pouco, logo no início de dezembro, a oração das 7 flechas, do pastor Isaías. E aí eu lembrei dessas orações e comecei a procurar no site, né, Águias de Oração, se tinha alguma coisa na mente. E eu vi que tinha orações para libertação da mente, para macumbarias e tudo mais. Então, como eu vi que o remédio não estava dando efeito, eu comecei a escutar, e eu vi sim que eu estava ficando, logo depois que eu tinha esses choques na mente, logo depois eu ficava muito debilitada, no sentido de ficar muito prostrada, assustada, com medo, muito medo, e angustiada, e aí aumentava a opressão. Aí eu comecei a repreender, a clamar o sangue de Jesus e escutar as orações, né, de libertação da mente e libertação de uma macumbaria. E eu comecei a perceber que quando eu escutava a oração, os efeitos que estavam vindo não estavam desaparecendo, logo desaparecia completamente.
E logo depois se eu tinha algum choquinho, assim, sentia alguma coisa na minha cabeça, na mesma hora eu pegava o telefone e punha nessa oração. Eu baixei ela no meu telefone e punha nessa oração. E nisso, eu sabia que tinha que o zelador do lado do prédio, lá do lugar onde a gente tinha apartamento, minha família, eu sabia que ele era crente. E um dia eu virei para ele e falei assim: por favor, preciso de mais de oração, eu estou muito oprimida. Se eu conheço um pastor para orar para mim, não, eu posso orar por você. E ele orou para mim, e na mesma hora eu melhorei. E aí o que aconteceu? Eu percebi que o medicamento simplesmente não fazia efeito. Aí ele falou assim: olha, você pode pedir oração para minha esposa também. Quando eu pedi oração para a esposa dela, ela ligou para 5 irmãs que são intercessoras e começaram a interceder por mim. E aí essas orações, eu viajei no final do ano passado, passei o Natal e o Ano Novo lá. Então a princípio eu achei que eu fosse ter que retornar para Belo Horizonte, que eu estava passando muito mal mesmo. Aí eu comecei primeiro escutando as orações do pastor Isaías, e aí a esposa dele ligou para 5 irmãs da igreja pedindo para interceder por mim. E ir na igreja no dia também, no culto de libertação. E foi aí que eu vi o sobrenatural de Deus. E elas começaram a fazer uma campanha para mim de 7 dias de oração, acordando de madrugada. E cada dia era uma das irmãs, e um dia era eu. E aí eu fiz isso e escutei, e escutava ao mesmo tempo também as orações do pastor Isaías. E eu vi assim, um mover de Deus sobrenatural. Sabe? Foi uma coisa muito bonita, assim, que Deus me pegou no colo. E aí eu consegui concluir a minha viagem e chegar até o final, glorificando a Deus, porque eu vi o poder de Deus ali. Eu vi como que aquela enfermidade era espiritual na minha vida, porque o remédio não fazia efeito algum. E ele falava: o Rivotril é um remédio excelente, é para apagar o fogo de quem está com síndrome do pânico, mas não apagava fogo nenhum. Quem apagou o fogo foi Jesus Cristo. E então é esse meu testemunho. E aí agora eu já estou muito melhor. Eu cheguei a pedir algumas orações para o pastor Isaías pelo WhatsApp e até falar do que eu estava sentindo, e ele realmente me confirmou que isso era espiritual. Eu continuei a orar como eu continuo orando. E eu já estou praticamente boa, para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é o meu testemunho. Espero que possa ajudar muitas pessoas. Amém. Pastor, o testemunho que eu tenho para passar para o senhor de livramento não foi comigo, foi com meu filho. Graças a Deus, toda madrugada que eu e o meu marido estamos em oração, Deus deu livramento para ele. Ele é militar, foi assaltado e graças a Deus os ladrões não viram os documentos dele, que ele é militar. Ele levou uma coronhada, mas graças a Deus ele já está bem. E foi um grande livramento que Deus deu para ele, porque toda noite eu, como mãe, peço proteção para os meus filhos, oro toda madrugada, assisto o Senhor no YouTube, ouço as orações que o Senhor manda pro meu WhatsApp. E graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. Ele vai ter a filhinha dele, a primeira filhinha dele tá para nascer agora mês que vem. E por pouco ele não ia ver a filha dele nascer. Mas Deus cortou a armadilha do inimigo. Graças a Deus. Amém. Obrigado.